como uma espécie de espirro estelar. O envelope externo de gás se expandirá à medida que o Sol passar de uma gigante vermelha a uma anã branca quente. A luz ultravioleta da anã excitará o gás circundante, fazendo com que brilhe, do mesmo modo que nas regiões formadoras de estrelas. O espetáculo reluzente vai durar milhares de anos antes de desvanecer. É praticamente impossível prever que tipo de retrato cósmico o Sol pintará no final de sua vida. Mas observe a incrível variedade de nebulosas planetárias espalhadas pela galáxia. O que torna cada uma tão incrivelmente diferente? E que força motriz está por trás de suas formas enigmáticas? Estima-se que existam 10.000 nebulosas planetárias em nossa galáxia. Cada uma mostrando a morte de uma estrela de maneira singular. Embora cada nebulosa planetária seja gerada por um único sistema estelar, comparativamente seu tamanho é imenso. As nebulosas planetárias são enormes. Se isto entre os meus dedos fosse o sistema solar, o raio de uma nebulosa planetária seria de 1000 a 10.000 vezes maior. Contudo, devido à sua grande distância da Terra, para nós, a maioria das nebulosas planetárias aparece como pontinhos minúsculos no cosmos. A distância da nebulosa planetária NGC 2440 é de 4.000 anos-luz. E embora a nebulosa em si tenha 1 ano-luz de extensão, quando vista da Terra, seu tamanho é apenas 4% do diâmetro da Lua cheia. Só os telescópios mais potentes podem vê-la em detalhe. Uma nebulosa aparentemente tão grande quanto a Lua é a nebulosa da Hélice. Ainda assim, para ser vista, ela precisa ser fotografada com uma exposição prolongada. Sua forma surpreendente até inspirou alguns a chamá-la de Olho de Deus. A cerca de 450 anos-luz de distância, está entre as nebulosas planetárias mais próximas da Terra. Como tal, tem sido estudada intensamente. Esta foto do telescópio espacial Hubble é uma das imagens astronômicas mais detalhadas já feitas. Entre as surpresas que ela revela, estranhos nós, parecidos com raios de roda, estão dentro da nebulosa. Eles chamaram de nós cometários, talvez pensando que eram cometas antigos em torno da estrela, quando de fato são apenas uma interação natural da luz da estrela com o gás. Quando a luz da estrela é projetada, ela choca com o gás. É mais ou menos como jogar água fria no fogo. E isso faz com que o gás se recurve e se fragmente. As cores vistosas, vistas nas fotos das nebulosas planetárias, enganam. Se uma nave espacial estivesse próxima da estrela central da nebulosa da Hélice, por exemplo, o gás incandescente seria praticamente invisível, de tão molecular. Essa imagem só começaria a mudar se fôssemos para os extremos dessa nebulosa planetária. Nós teríamos de viajar cerca de 1000 vezes o raio do sistema solar antes de podermos ver o brilho dos gases da nebulosa planetária em si. E elas seriam bem parecidas com a aurora boreal que vemos aqui na Terra. Veríamos cores belíssimas. E então, pouco depois disso, terminaríamos nosso voo pela nebulosa e estaríamos nas profundezas do espaço. Olhando para trás, as cores da nebulosa são mais aparentes. De outro modo, o gás é molecular demais para ser visto, a não ser que olhemos através de todo o seu envelope de bilhões de quilômetros de espessura como estamos agora. Mas mesmo assim, precisamos de um realce. Os nossos olhos veem o já esperado vermelho do hidrogênio, mas mais cores aparecem e a estrutura se torna mais clara se a nossa nave espacial aplicar a paleta do Hubble à nossa visão. Ainda assim, a nossa visão da nebulosa é limitada por nossa posição. Assim como acontece na Terra, nós a vemos de apenas uma direção. Ela parece um anel alongado, mas a nossa nave espacial contorna a nebulosa e nos damos conta de que, de outro ângulo, tem uma aparência muito diferente. Ela não é um anel de gás, nem mesmo uma esfera, mas 2 discos distintos se sobrepondo, possivelmente graças à descarga de gás da estrela central, em 2 fases diferentes, em momentos diferentes, perto do final de seu ciclo de vida.
As questões acerca das formas de nebulosas planetárias estão entre as mais desconcertantes de toda a astronomia. Vamos ver algumas das formas das nebulosas planetárias. Elas podem ser redondas, como a nebulosa Fatia de Limão, e até elípticas, como a nebulosa do Espirógrafo e muitas outras. Até casos extremos, como a nebulosa da Formiga e a nebulosa das Lulas Gêmeas, mais conhecida como M29. Já que uma estrela inicia sua vida como uma esfera, poderíamos esperar que seu último suspiro produzisse uma nebulosa planetária esférica. Mas, de fato, apenas 10% das nebulosas planetárias têm essa forma. Entre as forças motrizes por trás das formas mais exóticas estão os ventos estelares, oriundos das diferentes camadas de gás expelidas pela estrela em diferentes momentos de seu ciclo de morte e em velocidades diferentes. E o resultado é um conjunto de ventos interativos, ventos colidindo com outros ventos em seu interior. Esse é um processo que esculpe a nebulosa e ajuda a lhe dar sua forma interessante. As mais intrigantes das nebulosas planetárias são aquelas com formas bipolares. Forças misteriosas, contidas no interior desses estranhos objetos, fazem com que o gás incandescente saia em jatos reminiscentes dos jatos estelares das estrelas no processo de nascer. E como dois fenômenos tão semelhantes podem acontecer tanto no início como no fim da vida estelar? Os jatos são fenômenos onipresentes na astronomia. O que esses jatos têm em comum é a presença de um disco de acreção, que é gás em rotação, campos magnéticos dentro do gás em rotação. E à medida que materiais fluem através do disco de acreção, eles se carregam sobre as linhas de campo e são soprados de volta para o espaço. Mas uma estrela moribunda não tem um disco de material caindo dentro dela, a não ser que faça parte de um par binário, ou duas estrelas orbitando em volta uma da outra. E os pares binários são muito comuns no universo. À medida que as duas estrelas giram em torno uma da outra, uma das estrelas está cedendo massa para a outra. O material flui de uma das estrelas para a outra e se forma um disco de acreção. Campos magnéticos aparecem naquele disco de acreção e o material é soprado dele, assim como nos outros casos. As nebulosas planetárias representam os processos normais da morte de estrelas em todo o universo. Mas existem estrelas gigantes no universo que estão longe de serem normais e concluem sua vida em explosões enormes. E, frequentemente, as nebulosas resultantes são as únicas pistas de como encontraram o seu violento fim. Em 1054, uma estrela gigantesca explodiu a 6.300 anos-luz do Sistema Solar. Da Terra, parecia ser uma estrela nova, a mais brilhante no céu. Era 10 vezes maior do que Vênus e ficou visível em plena luz do dia por 29 dias. Ela foi vista por astrônomos chineses e talvez pelo povo Anasazi do Novo México, como se pode ver em um de seus petroglifos. Ela desvaneceu quase tão rapidamente quanto apareceu e hoje só podemos vê-la usando telescópios. Mas o que restou dela é espetacular. 1000 anos depois, nós a chamamos de Nebulosa do Caranguejo, uma de uma série de nebulosas conhecidas como restos de supernovas. Os restos de supernovas são essencialmente as nuvens de destroços em expansão resultantes da explosão estelar de uma estrela realmente grande. É a explosão de morte de uma estrela imensa no final de sua vida. Os restos de supernovas são semelhantes às nebulosas planetárias, pois cada uma resulta da morte de uma estrela. Quando uma estrela inicialmente evolui para se tornar uma nebulosa planetária, ela ejeta massa densa de sua superfície muito lentamente. Mas não é uma explosão, é apenas uma ejeção. Uma supernova é muito mais simples, é apenas uma explosão. Tudo acontece em segundos. E a nebulosa que vemos em volta são os estilhaços que ainda permanecem. O espetáculo de luz vem da onda de choque da explosão colidindo com o material circundante e resultando em sua incandescência.
O princípio foi dramaticamente ilustrado como realmente aconteceu em 2004, quando o telescópio espacial Hubble capturou esta onda de choque, atingindo um anel de gás nos restos de uma supernova que explodiu a 160 mil anos-luz de distância em 1987.